Meus queridos e amados irmãos, irmãs e amigos, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Eusébio. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade neste maravilhoso projeto de estudo diário da Bíblia. É uma leitura anual e que a cada dia estudamos uma porção das Escrituras Sagradas. E hoje nós iremos dar início a um livro todo especial, o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Nós iremos hoje apresentar aqui um breve resumo sobre os capítulos 1 a 3 deste livro e vamos falar sobre Moisés. Mas para começarmos a falar sobre Moisés, é importante entendermos em que contexto Moisés nasceu. É importante entender que é narrado no capítulo 1, dos versos 6 até o verso 10, que José, filho de Jacó, havia morrido. Os irmãos de José, que haviam vindo de Canaã para o Egito, se estabelecido lá, também já haviam morrido. O faraó, que conhecia José, que era amigo, conhecia toda a história, a luta de José em prol da salvação do Egito e das cidades circunvizinhas, também havia morrido. E o cenário muda. Diz a Bíblia que agora um novo faraó ascende ao trono do Egito. E esse faraó começou agora a olhar os hebreus como uma ameaça. Ele olhava o povo hebreu, um povo numeroso, eles haviam se multiplicado, haviam crescido, se tornado um povo poderoso. Mas, mesmo um povo numeroso, eles não se misturavam com os egípcios, nos costumes e também na religião. Os seus costumes eram diferentes e a sua religião também era diferente, pois eles acreditavam em apenas um Deus, enquanto os egípcios acreditavam em vários deuses. Esse era um ponto de uma diferença bem gritante entre esses dois povos. E a maior preocupação desse novo faraó era muito simples. Ele temia que, em um caso de o Egito entrar em conflito com uma outra nação, aquele povo numeroso se unissem aos seus inimigos e então o Egito estaria arruinado. De fato, a lógica dizia isso. Então ele resolveu tomar uma atitude muito séria, muito drástica. Ele resolveu colocar maiorais sobre os hebreus e a Bíblia diz que esses maiorais fizeram com que a vida dos hebreus se tornasse amarga, porque eles começaram a tratá-lo de uma forma muito severa e submeteram os hebreus agora a trabalhos forçados. E não satisfeito com isso, diz a história que quanto mais eles eram massacrados, quanto mais eles eram perseguidos, mais se multiplicavam. Então o faraó resolveu tomar uma nova medida. Ele baixa um decreto, pelo meio do qual esse decreto ele visa matar todas as crianças, todos os bebês do sexo masculino entre os hebreus, e ele dá ordem às parteiras que, ao assistirem o parto das mulheres hebreias, elas deveriam matar as crianças do sexo masculino e deixar as crianças do sexo feminino viverem. Mas elas, temendo a Deus, não obedeceram o decreto do faraó. Elas temeram atrair a ira do Deus dos hebreus sobre elas, pois elas já conheciam a história desse Deus Todo-Poderoso. A forma como ele havia usado José para salvar toda a terra do Egito. Então, elas resolveram não se envolverem nessa questão. Então, o faraó baixa um novo decreto. Esse novo decreto era ordenado que todos os bebês do sexo masculino fossem apanhados e fossem lançados no rio. E é aí dentro desse contexto que nasce agora Moisés. É bem verdade que Satanás estava por trás desse decreto. Muito provavelmente, quando José está à véspera da sua morte, ele fala que Deus visitaria o seu povo. E agora que o povo estava se encontrava numa situação de opressão, um regime de escravidão, era natural que aquele povo clamasse e esperasse um libertador. E Satanás intentava com isso eliminar essa possibilidade de nascer entre os hebreus um libertador. Mas os planos de Satanás
foram frustrados. Moisés nasceu, diz a Bíblia que era um menino formoso, e foi ocultado pelos seus pais até os 3 meses de idade. Após essa idade, a mãe viu que não dava mais para esconder uma criança assim, resolveu preparar um cesto, calafetou ele com betume e piche e resolveu colocar no leito do rio para ver o que acontecia. Enquanto esse cesto vai descendo nas margens do rio, a sua irmãzinha Miriam acompanhava nas margens o cesto. E então é o momento em que a princesa do Egito desce para tomar banho no rio, e então aquela criança começa a chorar, e ela ouve o choro de bebê, e olha e vê que o cesto vem flutuando sobre as águas do rio. Então ela manda que a sua criada apanhe o cesto, e vê a criança e resolve adotá-la. Nesse momento, Miriam se aproxima e sugere, olha, se você quiser, eu posso procurar para essa criança uma ama de leite para criá-lo para você. Autorizada, ela vai em busca da sua própria mãe. Então, a princesa dá a ordem para que Joquebede, a própria mãe de Moisés, o criassem e que receberia um salário, né, para cuidar desse bebê. E dessa forma, Joquebede cuida de Moisés até os 12 anos. Então aqui a gente aprende algo muito importante, que os planos de Deus não podem ser frustrados conforme está escrito na palavra de Deus. Por mais que o inimigo queira sabotar o plano de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Ele tentou impedir que nascesse um libertador, não impediu. E agora, aquele decreto que intentaria tirar a vida do libertador, agora estava sendo chamado para educar esse libertador, para criar e para prepará-lo para ser um grande líder para o povo de Deus. E agora, aos 12 anos, ele é levado para o palácio do Egito, e lá ele vai ser educado em toda a cultura egípcia, em toda a ciência, nas artes da guerra, da arquitetura e tudo mais que era necessário um grande líder, um faraó, saber. Moisés fora preparado. Mas aos 40 anos de idade, um certo dia, ele vai ao campo e então ele presencia uma cena onde um egípcio está maltratando e ferindo um hebreu. Ele toma as dores. O sangue dele ferve. Ele não consegue ver aquela injustiça ser praticada contra o seu povo. Então ele mata aquele egípcio e expõe o corpo na areia. No dia seguinte ele volta novamente no campo e encontra 2 hebreus discutindo entre si. E aí ele tenta apaziguar os 2. Mas o culpado se volta para ele e diz: quem te constituiu juiz entre nós? Queres por acaso matar-te como fizeste com o egípcio? E então Moisés percebe que o seu segredo havia sido revelado e que agora não havia mais a menor possibilidade dele continuar no Egito, pois o faraó agora com certeza mandaria prendê-lo e o executaria. Então Moisés teve que fugir do Egito imediatamente. E agora Moisés foi conduzido por Deus a Midian. E ali, em Midian, casou-se com uma das filhas de Jetro e passou a apacentar ovelhas no meio daquelas montanhas. E até aquele momento, queridos irmãos, Moisés já sabia toda a parte teórica do que era ser um líder, mas faltava a parte prática, e Deus o havia levado para aquela região justamente para prepará-lo. Da mesma maneira como Deus preparou José durante aqueles 13 anos, desde o momento que ele foi vendido pelos irmãos até ele chegar ao posto de governador do Egito, assim também Deus leva Moisés para as campinas de Midian, para lidar com as dificuldades, saber administrar a escassez, para então, finalmente, ele poder ser colocado sob o comando do povo de Deus. E ali, cuidando das ovelhas, Moisés aprendeu a lidar com o fraco, a se alegrar com os fortes, a carregar os feridos nos seus próprios ombros. E assim Moisés estava sendo preparado para assumir o posto de grande pastor que um dia ele acabou se tornando para o povo de Deus. E um belo dia,
ao pastorear as ovelhas nas campinas de Midian, ele prostra ao Monte Horebe e ele presencia uma cena. É a primeira vez que ele tem o seu contato pessoal com o Criador. Ele olha e vê uma sarça ardendo, mas a sarça não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés. Ele se aproxima, e na medida que ele se aproxima, ele ouve uma voz. E essa voz chamava o seu próprio nome, Moisés, Moisés. E ele, meio trêmulo, responde, eis-me aqui, Senhor. Então, Deus fala, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Na sequência, Deus se apresenta para Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E depois se identifica como eu sou para Moisés. O fato também de ter mandado Moisés tirar as sandálias dos pés, Moisés já conhecia essa linguagem. No Egito isso era comum quando se tratava de estar diante de uma divindade. E tirar as sandálias dos pés era um sinal de reverência e de respeito. Então Moisés não ignorou, pois esse era o primeiro contato dele com o soberano do universo, com o divino ser que pode todas as coisas. Então, Deus conversa com Moisés e manda ele numa missão de resgate para o Egito. Quando Moisés ouve a mensagem, as instruções de Deus a respeito do seu retorno para o Egito, ele teme, pois ele não sabia que o antigo faraó que queria matá-lo já havia morrido. Então Deus informa a ele naquele momento e diz para ele não temer, porque o seu inimigo já não mais estava vivo. Então, por esse motivo, ele já poderia sim voltar ao Egito sem medo de ser capturado e executado. Mas Moisés agora estava diante de um outro problema. Já faziam 4 décadas que ele estava fora do Egito. E mesmo numa época involutiva, mas mesmo assim muita coisa tinha mudado em 40 anos. É natural que muita coisa mude. E Moisés tinha dificuldade em se expressar. Mesmo sendo um homem dotado de muito saber, de muito conhecimento, mas a gente sabe que a parte da oratória nem todos dominam. E ele tinha essa dificuldade. Então ele colocou essa dificuldade como um obstáculo na sua missão. E finalmente Deus coloca em cena o irmão dele, Arão, para também ser o seu profeta. E ele é colocado como o próprio Deus. E então, meus queridos irmãos, nesses 3 capítulos nós encontramos aí o nascimento de Moisés, a criação de Moisés e a preparação de Moisés e, finalmente, o envio de Moisés ao Egito para resgatar o seu povo, na garantia divina de que Deus estaria com ele e que realizaria grandes milagres, como nós veremos nos capítulos a seguir desse maravilhoso livro de Êxodo. Então, aqui fica a lição para nós concluirmos esta parte agora da seguinte forma. Deus, ele nos envia, mas ele nos prepara, ele nos capacita, ele nos dá unção, ele nos dá autoridade, ele nos dá condições de realizarmos a sua obra. Foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com os apóstolos, foi assim com todo aquele que é chamado hoje para fazer discípulos em nome de Jesus. Tá, meus queridos? Eu quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer ao nosso Deus, né, por esta maravilhosa oportunidade, agradecer o convite por esse grupo de irmãos que estão aí desenvolvendo esse projeto especial e também a sua atenção, que me ouviu atentamente até agora. Fique na paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.